Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast. Esse é o Clima para Pensar, o nosso primeiro episódio de um projeto que a gente vai trazer um pouquinho mais de conversa e discussão sobre temas atuais e que estão relacionados à questão das emergências climáticas. Eu sou Vanessa Vantini, jornalista, pesquisadora e educomunicadora. E aqui nesse primeiro episódio a gente vai trazer um pouquinho sobre esse termo que é importante, está relacionado a várias notícias atuais e a gente vai entender o que tem de pesquisa por trás disso. Por isso a gente está recebendo aqui no estúdio do INPE dois pesquisadores, Minela Martins, que é engenheira agrícola e pesquisadora na área de ciência do sistema terrestre aqui do INPE, e também Celso Van Randol, climatologista e pesquisador também da área de ciência terrestre. Os dois, inclusive, fazem parte da divisão de impactos e adaptação e vulnerabilidade, né? Que é um setor aqui do INPE. É isso mesmo? Isso. Exatamente, é uma das visões também. Maravilha. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu estou trazendo aqui para a discussão hoje esse termo que é a emergência climática. A gente sabe que há um tempo atrás a gente falava aquecimento global, já utilizamos muito o termo mudanças climáticas também, e nos últimos anos para cá, esse termo emergência climática vem se colocando como um tema mais atual para os desafios que a gente tem que enfrentar com relação a essas mudanças que a gente vê no dia a dia. Como é que vocês conseguem nos ajudar a entender essas mudanças de nome mesmo, de nomenclatura, e que traduz mais os desafios que a gente está enfrentando nesse momento? Eu acho que esse tema, esse novo termo, né, emergência climática, ele vem justamente para trazer para a sociedade a ideia da urgência de se trabalhar as questões relacionadas a mudanças climáticas, tanto relacionada à mitigação quanto à adaptação, a necessidade que a população tem de entender esses desafios, né? Então, é um termo que evoluiu do termo aquecimento global, que na verdade diz respeito ao aquecimento médio do planeta, certo? No entanto, quando a gente fala em média, a gente tem que entender que não é todos os lugares do planeta que estão aquecendo. Alguns lugares podem estar resfriando e outros aquecendo muito mais. Que na média a gente tem esse resultado positivo em relação a um período de referência, que é o período pré-industrial. Então, só que o aquecimento global ele tem outros impactos que não somente na temperatura. Então, a gente tem mudança dos padrões de chuva, a gente tem uma maior frequência de desastres acontecendo. Então, por isso que passou-se a considerar mudanças do clima, porque engloba dá uma abordagem mais ampla de todos os impactos em diferentes setores da economia, no meio ambiente e na população. E emergência climática, então, vem para trazer essa questão de urgência, de ação, para que a gente possa minimizar os danos na sociedade. É um termo que a gente usa também bastante, é crise climática, que é uma crise global que a gente está vivendo. Provavelmente, assim, nesse século, a maior crise, não sei se é a maior crise da humanidade, mas uma das maiores crises que a humanidade vai enfrentar é essa questão de mudanças nos padrões de clima que está acontecendo, né? Desses eventos extremos, esse aumento da frequência de eventos extremos que afeta, né, o planeta como um todo e de maneira desigual em diferentes países ou diferentes setores da sociedade que são mais vulneráveis ou menos vulneráveis. Então é uma crise global que precisa de uma ação global também de todos para enfrentar, e por isso eu acho que o termo emergência climática é muito adequado para clamar por ação. E acho também que quando a gente falava em aquecimento global, em mudanças climáticas, tinha a questão do negacionismo também, de, mas está aquecendo, mas a gente está enfrentando um período, por exemplo, com mais chuvas. Talvez a emergência climática venha para ser mais claro também, porque a gente tem esse problema da desinformação também, quando a gente fala de emergência climática, desses dados científicos, mesmo com pesquisas, com muita informação sobre isso, ainda tem pessoas que tentam negar o que está muito visível. Exatamente. Eu acho que uma coisa que é necessário entender é que lugares diferentes têm impactos diferentes
né? Então, hoje a gente vê muito regiões sofrendo aí com secas mais extremas e outras com grandes volumes de chuva. E esses dois impactos que são opostos, vamos assim dizer, são decorrentes dessas mudanças do clima, certo? E também uma região vai ter o mesmo padrão que a outra. E acho que isso é muito importante ficar claro. Talvez é isso que causa uma certa confusão na população quando a gente pensa que talvez vai ser só o aquecimento, que a gente vai ter só mais secas, mas não, a gente tem efeitos diversos aí, a depender da região que a gente está avaliando. E quando a gente fala dessa questão da emergência climática, a gente tem que colocar nesse pacote também que tem muitos interesses, tem questões políticas, tem projetos por trás que levam a esse entendimento um pouco mais confuso da população? Eu acho que a questão bom, é um problema muito complexo porque tem muitos fatores, né? O clima, a mudança do clima, ou a ocorrência de eventos extremos assim, acaba aumentando outras vulnerabilidades também, questões políticas, institucionais ou questões de desigualdade social, acaba afetando muito mais as populações mais vulneráveis, por exemplo, em que não têm a mesma capacidade de se adaptar a essas mudanças que estão ocorrendo. Muitas vezes nem recursos para isso. Recursos, Então, esse é o grande problema dessas... São questões que afetam de maneira desigual, né, como a gente está falando, e isso, algumas regiões são mais vulneráveis que outras. Tanto, mesmo em relação à mesma ameaça climática, a mesma mudança que acontece, alguma região vai sofrer mais por conta de ter uma menor capacidade de se adaptar. Então, tem muitas questões que precisa, né, o clima está mudando, já está aí a mudança climática, e a gente tem que atuar, né? A gente sabe que isso está acontecendo, que vai acontecer ainda por muitos anos nesse século, e as ações, as cidades ou as populações precisam se adaptar em muitos contextos, né? E eu queria aproveitar da gente trazer um pouquinho da pesquisa de vocês, né? Como é que o que vocês estão pesquisando hoje, estudando e colocando esforços ali, a gente pode trazer em termos de reflexão quando a gente traz essa questão da emergência climática. Então, o que vocês vêm desenvolvendo aqui dentro do INPE que pode somar em termos de conhecimento, em termos de pontos de atenção quando a gente fala em emergências climáticas? Bom, eu venho trabalhando bastante com impactos, né, nas minhas temáticas agricultura e recursos hídricos. E aí eu vou trazer 2 exemplos bem práticos, assim, para a gente entender como que esses impactos se dão, né? Às vezes a gente pensa que isso está muito longe da gente, mas nos últimos anos a gente viu uma alta do preço do café, né? Do preço do café, do preço de azeite. Então a gente sentiu isso nos mercados. E é um exemplo claro do impacto das mudanças climáticas, então... E não necessariamente só o que ocorre no Brasil, né? O exemplo do café, primeiramente, a gente teve um impacto no Vietnã, que é o segundo maior produtor de café, e a gente já sente um impacto no mercado global, né? Porque são commodities e está tudo interrelacionado. Menos produção, menos oferta de produto, então o preço sobe. E o azeite é a mesma coisa. Então, você tem ali impacto de aumentos de temperatura, de ondas de calor, de seca nas regiões produtoras, reflete na produção dessas culturas e reflete nos nossos bolsos. E a gente está falando de café e azeite, que por mais que sejam do nosso cotidiano, não são da nossa dieta básica, vamos assim dizer, mas isso acontece com o arroz, com o feijão. Quando isso ocorre, as populações que vão ser mais afetadas são aquelas populações mais pobres, onde quando você aumenta uma pequena parcela no preço de um produto, de um alimento, isso afeta muito na segurança alimentar dessas pessoas. Então, a gente vem realizando alguns estudos justamente para analisar qual o impacto dessas mudanças climáticas em diversas culturas agrícolas, né? Arroz, feijão, milho. E eu tenho trabalhado especificamente com milho, café, soja também. E a gente vê, então, como serão esses impactos, certo? E a partir do conhecimento desses impactos, a gente já consegue traçar ou testar algumas possibilidades de adaptação. Né? O que seria melhor? Levar essa cultura para uma região mais fria, ou você precisa de irrigar, fornecer mais água. No entanto, quando você irriga, você também tem um impacto nos rios. Né? Então, tem outras pessoas, outros setores da economia que precisam da água desses rios para suas atividades ou para sua subsistência.
Então, é uma série de impactos em conjunto que você não pode analisar apenas um setor, porque isso tem um impacto em cascata. Então, ali na divisão, a gente tem diversos trabalhos relacionados a isso, analisando o impacto, mas também olhando a questão de adaptação. Falando de um pouquinho mais amplo, a gente também tem traçado cenários de sustentabilidade, né? Então, a gente olha diversos setores da economia, a gente olha diferentes setores que emitem gás, traça ali condições, por exemplo, de reflorestamento. A gente tem uma ideia de, quais ações que a gente pode tomar hoje que podem se refletir no futuro mais sustentável. E um futuro mais sustentável passa pela redução de emissão de CO2, que no caso do Brasil está muito relacionado com o desmatamento, mudança de uso da terra. Então, todas essas vertentes são muito amplas, né? O Celso pode complementar, falando um pouquinho mais também do que a divisão faz, olhando aí tanto a questão do impacto, mas também tentando vislumbrar quais ações de adaptação poderiam ser viáveis para esses setores, para a sociedade. Essa área de pesquisa que a gente atua, a ciência do sistema terrestre, é uma linha de pesquisa que é interdisciplinar. Então, ela envolve pesquisas, como a Minella falou, de diferentes áreas, né? Por exemplo, de especialistas em agricultura ou hidrologia e meteorologia, mas também os sistemas sociais. A gente tem antropólogos, tem cientista social, analisando também as questões das dimensões sociais, né? Como é que as instituições ou como é que as políticas institucionais e as relações do homem com o meio ambiente influenciam o meio ambiente e são influenciados pelo meio ambiente, né? É uma ciência, é uma evolução. A ciência ambiental, como um todo, evoluiu para aprender, né? Para entender que o ser humano faz parte do meio ambiente, atua no meio ambiente e é um elemento do meio ambiente também. Não é só a meteorologia, não é só o clima que muda, mas a ação humana atuando isso. Atua e precisa, né? A gente precisa de uma ciência interdisciplinar para a gente entender esse processo. É um sistema complexo. O sistema terrestre, como um todo, é um sistema complexo. Então, essa linha de pesquisa que a gente atua é uma linha de pesquisa inovadora no INPE, porque o INPE, tradicionalmente, né, tem muita atuação em pesquisas ambientais associadas a entender, por exemplo, usando satélites para entender a dinâmica da paisagem, a dinâmica de cobertura da terra, ou a meteorologia como um todo. Tem um sistema de previsão numérica do tempo, né, de supercomputador, de simular a atmosfera e os oceanos de uma maneira riquíssima, mas a nossa linha de pesquisa coloca o ser humano na equação também, né? Tentar entender como é que as ações humanas vão influenciar, e não só o clima, mas vão influenciar o meio ambiente como um todo, né? A gente é muito mais do que clima. A gente atua na sustentabilidade como um todo, né? Acho que então é o ser humano que deixa tudo um pouco mais complexo nessa relação, e é por isso que a gente tem que pensar nessa questão do que a gente pode fazer hoje para melhorar todo esse sistema e assumir mesmo a responsabilidade, né? Porque às vezes a gente coloca o problema lá na frente, ou a gente coloca muito essa conta, né, de achar uma solução, que os cientistas achem uma solução, mas todo mundo tem que assumir um pouco dessa responsabilidade, talvez. Quero aproveitar e trazer um pouco aqui para a nossa região essa discussão, né? Quando a gente fala de emergência climática, o que a gente poderia pensar em impactos aqui regionais, então Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, que a gente já consegue ver, né? Acho que no Brasil como um todo a gente vem vendo recentemente no sul do país algumas situações que dão esse alerta, né? Mas trazendo um pouco aqui para a nossa região, o que a gente poderia colocar como um sinal de alerta de, olha, aqui pertinho está acontecendo também? Eu acho que a gente pode sempre pensar, porque quando a gente fala em mudanças climáticas, existem eventos que são eventos da variabilidade natural do clima, né? No hoje que a gente tem aí alagamentos, inundações,
Mas a gente tem que pensar que nos últimos anos a gente tem visto isso acontecer com muito mais frequência. E esse aumento da frequência é um sinal claro das mudanças climáticas. Então, nos últimos anos a gente tem medido muito mais ondas de calor, né? Então, inclusive com registros históricos aí de anos sequentes com recordes de temperatura. E essas ondas de calor, elas refletem muito no nosso bem-estar, na nossa saúde, enfim. Pensando em impactos que a gente pode ver, por exemplo, em São José dos Campos, a gente vê aí vários eventos de alagamento nas cidades, que atrapalha a mobilidade, atrapalha o transporte, afeta a vida das pessoas de forma geral. Puxando isso aí, talvez, para uns anos atrás, relembrando o desastre que teve em São Sebastião, que inclusive levou a muitas fatalidades, né? Além de todas as outras questões, e consegue lembrar de mais um tempo mais específico aqui da região, Celso. Talvez São Luís do Paraitinga também esteja dentro desse cenário, né? Foi bastante crítico, né? Alguns anos atrás. O litoral acaba sofrendo muito, porque tem muitas áreas de riscos, né? Mas se você pensar também em Campos do Jordão, também tem muitas áreas de risco. Então, quando você pensa em Campos do Jordão, você fala, nossa, uma cidade ali que você pensa na cidade e lembra talvez do padrão europeu de vida, mas tem áreas de risco bastante evidentes ali também que requer monitoramento e atenção e que tem pessoas vivendo lá. Então, nós temos muitos impactos nas nossas regiões. E às vezes muito associado também a secas, né? Teve uns eventos de seca grande, né? No 2012, a 14 foi uma que o sistema Cantareira ficou em evidência, né? Tal volume morto, que a gente teve que explicar o que é isso. E foi uma crise hídrica forte ali, que afetou nossa região também. E recentemente, agora, os níveis, esse ano passado foi muito seco também, né? Estava baixo também, bem baixo o nível, mas... Então, são alguns problemas que acontecem normalmente, né, nas cidades, mas o risco é que isso pode aumentar, até aumentando aos poucos, e isso é uma situação assim que a gente precisa atuar, porque dentro da nossa região a gente precisa atuar para sanar esses problemas ali, mas é um problema global, né? Então é um problema que ultrapassa todas as regiões também. Então, enfim, alguns casos, e tem outros casos mais extremos que aconteceram no Rio Grande do Sul, no ano passado, ou 2 semanas atrás. Recente, No Paraná, aqui, um tornado, que é uma coisa que eu estudei meteorologia, eu não tinha tornados, né, no nosso país. Mas agora tá acontecendo. E essa sensação que rapidamente a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né? Exatamente. E os novos problemas que podem surgir por conta disso. Vamos para um momento agora que a gente separou aqui no programa, que a gente vai trazer dúvidas, questões que as pessoas têm na rua quando a gente fala de emergência climática, já que esse é o tema principal do nosso programa de hoje, do nosso encontro. Vou separar a primeira questão aqui para a gente trazer um pouquinho de reflexão sobre isso. Oi, eu sou a Deise, eu tenho 19 anos e eu queria saber quais países estão sendo mais afetados pelas mudanças climáticas. Então, quais países, assim, no ponto de vista de vocês, estão sendo mais afetados? Bom, então, como a gente pode dizer que é uma combinação de fatores, não é só o clima, né? O clima afeta os países, mas aí o quão vulnerável é a população ou é o país, isso aumenta o impacto, aumenta, né, o impacto disso no país. Então, por exemplo, a gente mencionou Bangladesh, que é um país que é muito afetado por inundações. Alguns países na África Central também por conta de conflitos políticos, né, da instabilidade política e conflitos armados nesses países, até eles acabam os efeitos de secas que acontecem, os efeitos de inundações são maiores, né? Acabam sendo, né, um impacto maior nesses países do que em outros. Então, esses países têm muita sensibilidade, né, muita vulnerabilidade a esses eventos. A Síria, por exemplo, é um país que tem muitos problemas ambientais por conta viveu em guerra também por mais de 10 anos, né?
recentemente. E aí, com esses eventos acontecendo, isso afeta muito, muito localmente ali as populações desses países. O clima mudando afeta particularmente mais essas populações. Legal, tem mais uma aqui pra gente. Oi, gente, eu sou a Giovana, eu tenho 20 anos e eu queria saber qual o lugar no Brasil mais vulnerável em mudanças climáticas. Quando a gente traz aqui para... Eu acho que vai muito em relação a isso que o Celso falou, né? Depende muito da população e aí a gente pode citar diferentes áreas que são vulneráveis. Se a gente pensar na questão de secas, né? A região semiárida do Brasil, que fica basicamente na região Nordeste, é uma região muito vulnerável, certo? Porque tem uma população que depende muito, por exemplo, da agricultura, que é afetada pelo clima, e é uma região que tem muitas pessoas morando ali, né? Mas a gente pode pensar também na região sul do Brasil, que tem vivido desastres bastante intensos nos últimos anos, né? Inclusive intercalando secas com inundações num período muito curto. Então, é também uma região bastante vulnerável. E as regiões litorâneas, as regiões costeiras, onde tem muita população vivendo e nas encostas, né, em regiões de encostas, de áreas de risco também, a gente tem essa vulnerabilidade. Então, depende muito de vários fatores ali para a gente definir regiões vulneráveis. Tem uma importante lembrar também das populações ribeirinhas no Amazonas, sabe? Eles são, quando tem eventos de secas extremas, que ocorreu no ano passado, assim, eles têm um problema seríssimo de acesso, de transporte, né? Porque ficam isolados. Então, são comunidades que ficam totalmente isoladas e totalmente vulneráveis a esses problemas ambientais, principalmente numa ocorrência de secas, por exemplo. Então, não dá para dizer, né, qual que é mais vulnerável, qual que é mais afetado. Cada um é afetado de maneira particular e é isso. E nas cidades litorâneas que você falou, né? Por exemplo, particularmente Recife é uma cidade muito afetada por conta de ter uma população também, de ter, né, problemas de desigualdade social importante. Recife, Salvador, Rio de Janeiro são cidades litorâneas que podem ser Mais populosas também. podem ser muito afetadas com problemas de ambientais com esse aquecimento global. Mas só isso já traz essa reflexão, né? Quando a gente começa a pensar, olha quantos pontos a gente tem no país que a gente deveria acender mais o sinal de alerta. E a gente tem mais uma questão aqui para a gente trazer. Desculpa. Mas implementar essa questão da vulnerabilidade, eu acho que quando a gente vê essa diversidade de impactos em que as condições da população é um dos fatores para determinar a vulnerabilidade, a gente tem que pensar que as soluções precisam ser locais, pensar nas especificidades de cada região. Então, não existe uma solução única também para esses problemas que são complexos e diversos. Por isso que é importante pesquisa, entender a situação, ter uma leitura crítica do que está acontecendo para que a ação seja mais efetiva. Vamos para a nossa última questão aqui. Meu nome é Thiago Scalco, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de jornalismo. E a minha dúvida é, qual que é o maior emissor de gás carbônico atualmente? Então, o Thiago traz essa questão, né? A gente pode até ver por vários ângulos, né? Mas ele traz, quando a gente pensa, então, em emergência climática, qual seria esse maior emissor, assim? Eu acho que pensando em países, a gente pode ranquear aí o top 3, que seria China, Estados Unidos e Índia. Mas vale uma observação. Quando a gente divide a emissão pelo número de pessoas, os Estados Unidos passa para o primeiro lugar. E se a gente colocar os países da União Europeia, né, somar as emissões deles ali também, eles entram aí nesses top maiores emissores de gases de efeito. Em curiosidade, o Brasil é o 6º país, né, nessa lista, é o 6º maior emissor, mas por conta de desmatamento e agricultura, né? Não tanto por conta da produção de energia, que é esse principal fator de emissão, só a produção de energia por queima de combustíveis fósseis. Então, por isso a China lidera essa emissão, porque tem uma população enorme e usa principalmente a matriz de energia de queima de combustíveis fósseis.
União Europeia e Estados Unidos é a mesma coisa, né? Tem uma emissão muito grande nisso. Já o Brasil é o país que mais emite em relação em desmatamento e agricultura. Então, a principal contribuição do Brasil para resolver o problema seria atacar nesses setores, né? Reduzir completamente, zerar o desmatamento, que é uma promessa do nosso governo, promessa do plano, né, de ação, que é o que os países também, dentro desse acordo global, os países colocam a sua contribuição nacional, colocam na mesa, a minha contribuição vai ser essa. Então, essa é a contribuição do Brasil, prometeu zerar o desmatamento até 2030. Não é que é zerar o desmatamento, mas é uma compensação, né? O desmatamento ilegal zerar até 2030 e o desmatamento que é legal, que continuaria, ele é compensado por restauração da vegetação em outras áreas. Então, é um desmatamento, é a emissão zero, né? Zerar o ilegal e diminuir o desmatamento legal e compensar também, né? Fazer uma restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. Então, esses compromissos o país assumiu e eu espero que honre, porque todo mundo precisa agir para o bem comum, né? E 2030 está chegando, né? Com essa sensação do tempo também, a gente já está praticamente em 2026 e ainda tem muita coisa para ser feita para a gente conseguir atingir essa meta, eu imagino. Exatamente. Eu gosto muito de comparar o papel do Brasil frente aos maiores emissores para a questão da mitigação, né? Enquanto a gente pensa que a matriz energética do Brasil é uma matriz muito mais limpa, né? Baseada em energias renováveis, como hidrelétricas, e agora a gente tem aí a questão das eólicas e das solares ganhando um papel de destaque. Esses países têm aí no seu gargalo para reduzir as emissões, mudaram a matriz energética, e isso implica no impacto econômico muito grande. Então, o Brasil está à frente nesse passo, porque tem uma matriz bastante limpa quando comparada com a deles. No entanto, tem esse outro gargalo relacionado ao desmatamento, a forma que é feita a agricultura. E aí eu acho que a gente tem que ponderar que existem iniciativas, né? Agora em novembro mesmo, divulgou dados aí de desmatamento que reduziu. Então, são avanços que vêm sendo feitos, né? A agricultura também tem várias iniciativas de uma agricultura muito mais sustentável, de baixo carbono. São avanços que vêm sendo feitos. No entanto, isso precisa ser aplicado em larga escala para que a gente tenha aí efetividade, né, na redução da nossa parcela das emissões de gases de efeito estufa. A ação tem que ser agora, né? Infelizmente, a gente está caminhando aqui, né, para o término do nosso primeiro episódio do Clima para Pensar, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? O que a gente poderia deixar aqui para o pessoal pensar um pouquinho, refletir, né? Vocês colocassem aí uma sementinha para quem está aqui conectado com a gente, para quem está ouvindo, assistindo o nosso programa. Eu gosto sempre de pensar, quando a gente pensa em mudanças climáticas, por mais que sejam coisas globais e precisa, sim, de uma ação global vindo dos nossos governantes para que seja efetivo, mas eu acho que a gente pode pensar também no que a gente pode fazer como cidadão, sabe? Então, se você tem consciência do que é as mudanças climáticas, do impacto que isso gera e da dificuldade que é adaptar toda uma cidade, toda uma população para isso, é necessário que nós começamos a cobrar os nossos governantes. E aí eu falo isso a nível de município. O que você pode cobrar para os seus governantes no seu bairro? O que pode ser feito nesse sentido? E aí é aquela conversa com os vereadores, ter consciência de eleger representantes que representem o que a gente pensa e o que a gente quer para o nosso futuro. Então, se nós tomamos consciência do problema, nós precisamos eleger pessoas que tenham consciência desse problema e que queiram buscar soluções. Incluir a população na busca dessas soluções. Muito bom. E você, Celso? Eu acho que o que muda o mundo é a educação. Eu acho que a gente precisa educar a população, educar as crianças, né, os jovens, a essas questões. Bom, a gente falou de várias questões aí ambientais. Eles já têm
a gente precisa, né, informar da melhor maneira e educar essas questões de sustentabilidade, essa visão de que esse planeta é um só, né, que a gente precisa, a gente não pode, a gente está numa crise que a gente precisa resolver, mas a gente consegue. A gente já passou por outras crises, o ser humano passou por inúmeras crises grandes e superou, né? Eu acho que a gente precisa, a educação é um caminho super importante, e acho que talvez o principal em relação a todos os problemas ambientais, ou muito mais do que o meio ambiente, ou os problemas sociais e evolução do ser humano. Eu acho que é um caminho, a gente precisa investir nessa linha, eu acho. Eu acho que eu fico muito contente aí de ver a moçada que apareceu aí no vídeo, são jovens, né, que estão já se preocupando com essas questões. Eu acho que né, esse é o caminho, né? A gente precisa, essa geração, assim, essa geração agora é a geração que está vivendo essas mudanças agora e infelizmente vai cair no colo deles a ter que atuar, ter que agir nesses problemas, né? As gerações passadas já fizeram os erros, e agora as gerações, essa geração e as gerações futuras têm que corrigir esses erros. Então, a melhor maneira, acho que é através da educação e as ações gerais, assim, que a gente pode fazer é a questão de realmente cobrar os nossos representantes políticos e São muitos. sujar. A gente não consegue enumerar todos aqui, mas eu acho que é isso, educação e consciência. E a partir do momento que temos essa consciência, a gente consegue buscar pessoas que queiram buscar a solução que a gente quer para o nosso futuro. Eu adorei essas colocações, porque inclusive são temas que a gente quer trazer aqui para discutir, né? Então, falar um pouquinho mais sobre justiça climática, aprofundar esse tema, trazer a educação, né? E essa parte de políticas públicas, de responsabilidade da gente fazer boas escolhas e pensar em projetos, né? De cidades, de estado, de país, para a gente chegar nesse entendimento global desse problema, né, Minela, que nem você colocou, que tem que ter uma ação global para a gente resolver, mas que a gente vai voltando na escadinha, a gente acaba chegando ali nós, seres humanos, e o que a gente pode fazer. Então, foi muito bom essas colocações, porque são temas que a gente quer trazer aqui para o nosso Clima para Pensar. Então, nos próximos episódios, a intenção é a gente trazer também um pouquinho mais de reflexão, e esse primeiro episódio já foi muito importante para a gente colocar a emergência climática como o principal assunto, e outras ramificações vão vir aí para a gente discutir um pouquinho mais esse tema. Então, Minela, obrigada pelo tempo, né, por trazer todo esse conhecimento aqui para o nosso bate-papo, e agradeço o Celso também pela contribuição, pelas reflexões e pelos pontos importantes que a gente tem que entender sobre esse tema. Espero encontrá-los em breve por aqui. Eu agradeço esse momento de reflexão sobre um tema tão complexo e que a gente busca soluções em conjunto. Obrigado também agradeço. E eu espero que você também tenha gostado aqui do nosso bate-papo no Clima para Pensar, e a gente te espera em breve num próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.